Será entregue ao IBAMA o carregamento de madeira que foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-316, lá em Santa Inês. O repórter Erisvaldo Santos está ao vivo com a gente e tem mais detalhes. Bom dia, Erisvaldo. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Eu estou aqui ao lado do caminhão que transportava esse carregamento de madeira e passava aqui pela BR-316, pela base da Polícia Rodoviária Federal em Santa Inês, quando foi apreendido pelos policiais que estavam de plantão aqui na base da Polícia Rodoviária Federal. A principal suspeita é que esse carregamento de madeira tenha sido extraído ilegalmente lá da reserva indígena Auaguajá, uma reserva que nós mostramos ontem durante todo o dia em nossos telejornais, isso repercutiu até nacionalmente, uma reserva que está sob ameaça de invasão. O motorista desse caminhão e também o dono da madeira não apresentaram a documentação da carga e disseram que adquiriram essa madeira, que são estacas que geralmente são usadas para fazer cerca em fazendas, cercas de pastagem. Eles disseram que adquiriram essa madeira num povoado do município de Zedoca. E como eles não tinham documentação e o motorista ainda estava dirigindo o caminhão sem a carteira de habilitação, os dois foram levados para a Delegacia Regional da Polícia Civil aqui em Santa Inês. Esse é um tipo de crime muito comum que a Polícia Rodoviária Federal tem flagrado aqui na BR-316. A madeira continua aqui no pátio da Polícia Rodoviária Federal, mas será entregue ao IBAMA. É o IBAMA que vai decidir o destino dessa madeira, se ela será doada ou se terá outro destino. Mas, por enquanto, continua aqui no pátio da Polícia Rodoviária Federal. Ontem, durante todo o dia, nós mostramos nos nossos telejornais, falamos aqui no Bom Dia, que índios aqui do Vale do Pindaré e da reserva Alto Turiaçu estão com medo de que grileiros, caçadores e madeireiros voltem a ocupar a terra indígena Auaguajá, que é uma terra que foi desocupada, foi demarcada em 2004 e depois houve um processo de desintrusão, que foi a expulsão de invasores por volta entre os anos de 2012 e 2013. Os índios denunciam que pouco tempo depois dessa expulsão, dessa operação de desintrusão ordenada pela polícia, pela Justiça Federal, os madeireiros, fazendeiros voltaram a invadir, a ocupar aquela área. E eles pediram ajuda e nós vamos mostrar essa situação numa reportagem da Jane Mendes. Vamos ver. Os Auaguajá vivem numa região demarcada quase do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, perto da divisa do Maranhão com o Pará. Em 2014, a Justiça Federal determinou a retirada de invasores que ocupavam a área deles, já que se tratava de terra indígena regulamentada desde 2005 pelo então presidente Lula. De lá para cá, as tentativas de novas invasões têm sido constantes e têm provocado conflitos. Até uma base da FUNAI, que fica no município de Zedoca, acabou sendo incendiada no ano passado. O local era uma fazenda dentro da parte da terra indígena que foi desocupada. Agora, os ânimos se exaltaram de novo. Fazendeiros e poceiros tentam voltar à região. Segundo a FUNAI, já há gado pastando na área dos índios e o desmatamento avança. Os Auaguajás têm recebido o apoio de tribos de outras etnias e de autoridades que buscam a melhor maneira de evitar novas invasões para que não haja conflitos. Lideranças indígenas de várias tribos pediram apoio à Polícia Militar numa reunião em Pindaré Mirim. Se a gente está fazendo a defesa da nossa floresta, porque um dia eu tenho certeza que o filho de cada um também dos que não mora também que mora aí no entorno, também vão precisar de água, vão precisar de ar puro, vão precisar de tudo isso, de peixe, né, nos rios, porque eu tenho certeza que o rio Pindaré ainda não secou, né, o rio Caru também, por conta dessa grande floresta que existe na terra indígena Caru, né, que a gente está preservando ali, preservando os igarapé, preservando tudo isso, não só para nós, povos indígenas, mas também para a população que mora no entorno, né? A Polícia Federal também já foi acionada. Boa parte do povo Auá ainda vive de maneira isolada. São cerca de 100 indivíduos que precisam de espaço
porque são nômades e dependem da caça, pesca e coleta de frutos da mata. O secretário estadual de Direitos Humanos tem cobrado providências do governo federal que possam assegurar o direito do território ao povo Auaguajá. Eu enviei uma correspondência para o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, enviei uma correspondência, também uma correspondência à ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Dalmares, oferecendo o apoio do governo do Estado e a colaboração do governo do Estado para que nós possamos tomar todas as medidas possíveis para evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de violência e assegurar o direito constitucional dos Auá ao seu território. Esse território é a base, né, da vida do povo Auá, que só tem esse território para continuar a sua existência, porque os demais territórios na qual eles tinham foram, né, retirados, né, foram grilados, foram roubados por, né, empresas mineradoras ou por próprios fazendeiros. Né, então, portanto, faz necessário que haja a proteção desse território de forma urgente. Nós vimos aí na reportagem a entrevista de um cacique da tribo Guajajara. Os Guajajaras, eles agem assim mais ou menos como protetores dos índios Auaguajá, que dividem com eles uma dessas reservas indígenas, que é a reserva Caru. Os índios Auaguajá, eles são nômades, eles não têm uma aldeia e vivem perambulando pelas reservas florestais, por essas 4 reservas florestais que existem aqui na região. Então eles, diferentemente dos Guajajaras e outras tribos, eles não ficam morando em um único lugar, dependem de um grande espaço para coletar frutas, para pescar e para caçar. Sobre essa apreensão de madeira, da qual nós estamos falando, essa foi a primeira apreensão de madeira realizada pela Polícia Rodoviária Federal este ano, mas várias outras apreensões já foram realizadas. Só no ano passado foram apreendidos mais de 230 metros cúbicos de madeira e 21 pessoas foram presas por crimes ambientais. Desse total, 90% desse total de apreensões foram aqui na BR-316, aqui pela Polícia Rodoviária Federal, na base aqui de Santa Inês. Foram pelo menos 10 caminhões apreendidos. Então isso mostra a ameaça a qual está exposto o pouco que sobra da floresta amazônica aqui no Maranhão. A FUNAI emitiu uma nota ontem sobre esta situação de ameaça aos índios Auaguajá. Abre aspas, uma das atribuições da FUNAI em sua missão de promover e proteger os direitos dos povos indígenas é a de proteger seus territórios, em articulação com outras instituições do Estado, nos níveis federal, estadual e municipal, de acordo com a atribuição de cada uma. O território é alvo de ameaças que já foram reportadas pela FUNAI à Polícia Federal, que já está em área. Além disso, a FUNAI está em diálogo com os índios, com o secretário de Direitos Humanos do Estado do Maranhão, entre outras instituições, a fim de buscar estratégias de efetivação da proteção territorial da terra indígena Auaguajá. Fecha aspas. Soares e Janaína, é com vocês. Muito obrigado, então, Erisvaldo Santos, pelas informações. Daqui a pouco você volta com novas informações ao vivo no Bom Dia Mirante. E desde que o novo governo federal assumiu a responsabilidade sobre identificação e demarcação de terras indígenas, passou para o Ministério da Agricultura. A ministra Tereza Cristina falou sobre a demarcação de terras no país em entrevista ao programa da Miriam Leitão, na Globo News, e disse que o governo não tem a intenção de rever territórios já demarcados. Nós não podemos achar que o Estado brasileiro, porque mudou o governo e mudou a orientação política, que nós vamos transgredir aí a lei. Eu acho que nós temos que continuar preservando o que os índios brasileiros têm 13% do território nacional. Essas terras já estão confirmadas, são terras indígenas.